Opa, aqui é o Érico, você está postos a me ver no Projeto 747 respondendo perguntas da minha audiência. Obrigado por assistir. Agora eu tenho uma dica muito importante para você aproveitar esse conteúdo. Então anota aí. Eu tenho um grupo de Telegram que chama Galera Raiz. Meu Deus, Érico, o que é Telegram? Telegram é um app que é uma espécie de WhatsApp onde eu posso postar áudios para você. E nesse grupo de Telegram, quase que diariamente eu posto áudios, complementando os conceitos que você vai aprender nesse 747. Várias vezes eu pego o que eu falei ali na pergunta e mostro o que eu estava pensando naquela hora. E por quê? Porque primeiro, para mim, com o Telegram é fácil de publicar, então você tem o Érico Raiz. E segundo, que eu quero que esses conceitos que você aprenda ali criem raiz na sua cabeça para que você possa implementar. E o único jeito de fazer isso é através do Telegram. Então, como é que você pode se inscrever e participar desse grupo de Telegram? Fácil. Na descrição desse vídeo tem um link. Clica no link, segue as instruções que você já vai ter acesso imediato a esse grupo de Telegram. E é isso aí. Lá você vai conseguir ter acesso a esse meu download mental. E agora com você, o melhor do 747. Só que o problema é o seguinte, você não quer pegar só os picos. Porque se você lançar na primeira quinzena de dezembro, tá beleza ainda. Vai ser o seu maior lançamento? Não. Mas vai ser bom o suficiente. Então o que você quer fazer? Você quer pegar os 7 lançamentos para pegar a curva inteira, né? A curva no sentido de a curva de faturamento. Para que você não precise depender de vender muito em janeiro para sustentar o seu ano, se vender porque você está pegando a curva inteira. Então você fica desapegado à sazonalidade. Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao Projeto 747, às 7h47 da manhã, em ponto. Oi, Érico. Tudo bom, Letícia? Você fala de Tudo onde? bem? Porto Alegre, tudo bom? Tudo ótimo. Prazer estar falando contigo. Prazer é meu. Então, Érico, deixa eu te falar. Eu conheci o Fórmula em 2018, quando eu tava, tô nervosa, quando eu tava dando a volta ao mundo com meus filhos. E aquilo mexeu, assim, comigo. Eu tinha saído da empresa, que eu trabalhava há 15 anos, realmente queria mudar de vida, assim, fiz um sabático em família, né, que dizem. E a gente foi dar a volta ao mundo e apareceu a tua propaganda lá em Bali para mim. Eu falei pro meu marido que a gente tinha que comprar. E desde lá eu tento, né, assim, empreender nisso, te acompanho, fui no Fórmula ao vivo, que realmente é uma transformação, além do Fórmula e no ao vivo mudou muito, assim, a minha visão sobre o que tu fala, ver as pessoas reais lá que conseguiram sentadas ao teu lado, é muito bacana essa troca. E aí, a minha ideia sempre foi lançar alguma coisa relacionada a essa experiência que eu tive, né? E, inclusive, lá no Fórmula, sentado ao lado do Ítalo e da Flávia, falando que eu queria lançar alguma coisa em relação a viagens com crianças, que a gente tinha dado, enfim, falei um pouco da nossa experiência, da nossa vivência. E o Ítalo virou e falou: nossa, tem que lançar alguma coisa para ensinar as pessoas a viajarem para qualquer lugar com crianças. E aí aquilo abriu, assim, sabe? Fez um boom na minha mente. E eu tô agora, vou lançar dia 13 o Semente. Tô morrendo de medo. A minha audiência não é muito aquecida, porque, enfim, eu me perdi muito nesse um ano, assim, tentando. E aí a gente começa a ouvir outras coisas. E agora eu voltei completamente para ti, Érico, porque eu acho que a gente tem que ter só uma linha mesmo de pensamento, senão a gente fica muito doido, né? Eu queria uma ajuda, assim, tua, em relação ao Semente. Vou lançar, tô fazendo, enfim, bastante conteúdo, só que eu tenho muitas dúvidas, assim, sabe, de tráfego, eu não investi ainda nisso, daí eu fico pensando, será que eu invisto? Será que eu vou no Semente só com, sei lá, com o que eu tenho? E essas dúvidas, assim, são difíceis, né? A gente fica muito inseguro. Ó, primeira coisa que você tem que... Eu falei com o Rodrigo anteriormente, mas é um pouco com você. Essas dúvidas e inseguranças vêm de uma expectativa e de um medo, de o negócio bombar, de dar errado. Isso. E aí é um problema de mentalidade. Se você tá para uma colheita... Eu não tenho dedos nas mãos para contar, já entrevistei vários, de faixas pretas, cujo primeiro lançamento deu 0. O Passar é um deles, se não me engano. Vários.
Eu acho que, cara, não foi a... Não, vários. Que eu entrevisto tanta gente agora que eu não tenho mais uma memória. Então é o seguinte, então o fato do lançamento da Zero não é um problema. Ele é só um problema para você. É. E a gente fica E nas aí você tá expectativas. com uma expectativa, um alinhamento de expectativa injusto para você. É que nem você pegar o seu filho numa idade de 3 anos e esperar que ele fale uma frase completamente. Eles não saem falando uma frase completamente. Eles balbuciam palavras, eventualmente formam palavras erradas, né? Fala ajuda, meu filho fala tututa. Ele não fala. É isso. Então, assim, e aí o que acontece? Se a gente não tem a expectativa da curva de aprendizado nesse negócio, a gente não tenta, a gente fica com medo, a gente fica receoso, a gente fica ansioso. E aí, por quê? Porque a gente está focado no resultado e não no processo. Então a gente está focado, eu não quero subir na balança porque eu não sei, para quem está fazendo dieta, né? Não quero subir na balança porque eu não sei o que eu vou ver. E quando a gente está com o processo certinho, que a gente está relaxado com o processo certinho, a gente desapega da balança. Então, o dia que minha nutrição está em cima e eu fiz o exercício que eu devia fazer, do melhor que eu devia fazer, eu tô desapegado da balança. Estou muito desapegado da balança. O dia que eu, então, assim, é uma espécie de amar, procurar se apaixonar pelo processo e não pelo resultado. Porque, estatisticamente, o resultado vem quando o processo está em linha, está tunado. Então, eu não ficaria ansioso se o resultado fosse assim, assado. Zero. Eu auditaria quais são as partes do processo que você deve estar pulando. Vou te dar um exemplo, tá? O Rodrigo, ele pulou uma parte do processo. Nada de errado com isso. É super normal. Mas ele fez uma parada que não tá lá na estradinha de tijolos de ouro. Ele fez... E faz sentido a parada que ele fez. Ele fez um mini curso gratuito de Gospel Shops. No entendimento do processo que eu tenho agora bem mais tunado, isso é uma perda de energia. Não quer dizer que é uma perda, não quer dizer que não vai adiantar, não quer dizer que não vai gerar o 6 em 7, mas no meu entendimento agora isso vai ser uma perda de energia. Então, eu acho que é assim nas máquinas, né? A gente vai tunando a máquina, vai tirando uma coisa, vai colocando outra, para a gente converter aquela energia da combustão do meio, se for elétrico, do meio, cada vez mais eficiente. Então, e a máquina que você tem é uma máquina muito eficiente. Ela funciona, ela não é da noite pro dia, é uma arvorezinha que você planta, mas ela cresce. Então, eu ficaria com menos ansiedade sobre o resultado, porque você não tem controle nenhum. Você não tem controle disso. E eu focaria no que você tem controle. Então, uma pequena revisão do processo vai te falar onde estão os furos no seu lançamento semente. E eu vou te falar, até hoje, depois de tantas vezes, o meu lançamento está cheio de furos. Por quê? Porque eu não estou lidando num mundo onde as condições de temperatura e pressão são ideais. Como diria você, a gente não faz lançamento em laboratório, a gente faz na vida real. E na vida real é que nem velejar. Não tem como você prever o mar. O mar está assim, está assado, o vento muda, o casco muda. Quem surfa e quem veleja está muito presente para isso. Por exemplo, eu surfo, então, cara, cada dia a onda tá diferente. Entendeu? Então, por mais que eu tenha uma técnica, uma metodologia, não tem como eu não ter um furo no dia. Porque ao prestar atenção numa coisa, eu tiro o olho de outra. Mas eu sempre posso procurar focar no que eu tenho controle. Eu não tenho controle de como a onda vai vir, quando ela vai vir. Mas eu tenho controle de que parte da técnica eu quero acertar. Se a minha remada tá boa, se eu tô no físico certo, se a minha cabeça tá livre, se a minha prancha tá com parafina certinha, se eu tô usando a prancha certa pro dia certo. Isso tudo é técnica, isso tudo eu tenho controle. Mas eu não tenho controle da onda que vai vir. Então a onda que vai vir no seu semente, você tem zero controle com ela. E quando você começar a sacar que você tem zero controle do resultado,
mas você tem 100% controle do processo, você vai tirar a crise de ansiedade. Eu vou te falar o seguinte, a cada lançamento que eu fazia e faço, um dia antes do lançamento, um dia antes de eu abrir o carrinho, eu olho para trás e falo assim, eu fiz o meu melhor que eu fiz, que eu podia ter feito, no tempo que eu devia ter feito? E se a resposta for sim, eu respiro fundo e falo assim, seja o que vier. Se vier um bom resultado, ótimo. Se vier, a partir daqui eu não tenho controle. De verdade. Então, isso tirou muita ansiedade da minha cabeça. E por quanto mais eu focava nisso, mais os meus lançamentos cresciam. Eu parei de ter. Vai chover hoje ou não vai? Tem controle disso? Não. Aqui em Brasília talvez não vá, porque tá. Mas hoje, a partir de setembro, pode. Eu tenho controle se vai chover ou não? Eu Ô, tenho Érico, controle uma do que eu coisa. tenho controle. Então, você tá. Só resumindo. Aham. A crise de ansiedade vem na tentativa de controlar o que não é controlável. Mas se você pode, quando você controla aquilo que é controlável, você não é ansioso. Por exemplo, fazer o conteúdo é controlável, 100%. Intensificar isso se você quiser mais resultado também é controlável. Tá bom? Tá ótimo. A minha dúvida agora é realmente eu estou construindo a aula, né? Assim, o webinário, enfim, o que seria o ao vivo. Fico super nervosa com o ao vivo e eu sei que tu recomenda ele, né? Assim, nesse Recomendo. semente. Enfim, compro isso assim do ao vivo ou se eu fico nervosa para fazer esse aulão, assim, que seria, né, toda a oferta e toda a questão de O, mostrar o que. nervo, o nervosismo vem porque é a primeira vez e a Então, primeira vamos vez embora. sempre a gente fica nervoso. Mas é o que é. Eu recomendo você não dispersar muito, não. A única vez que eu recomendaria dispersar do ao vivo era, isso é, evitar o ao vivo nesse sentido, é quando existe alguma razão técnica de não ser feito ao vivo. No seu caso não Tá. existe, né? Então, de repente, Isso. uma cirurgia você não quer fazer ao vivo, porque. Mas no seu caso não. Eu acho que é raro, são raras as coisas. Eu acho que é necessário fazer o ao vivo. E você sabe como é que você tira essa ansiedade? Como? Isso é muito legal. Eu vou te ensinar a não ter mais ansiedade no ao vivo. Vem da prática. Arte, fazendo live todo dia. É todo dia É. que eu falo, é uma maneira frequente de você exercitar. Tudo que é diário é melhor. Eu tinha extrema ansiedade do meu ao vivo. Inclusive, no meu primeiro ao vivo foi ao vivo mesmo, em carne e osso. Né? Eu queria isso. Eu tinha tanto medo, mas tanto medo. Eu gravei isso no Raiz ontem. Eu tinha tanto medo, mas tanto medo, mas tanto medo, que quando eu escrevi o script, agora você sabe que isso tudo é scriptado, né? Eu Uhum. escrevi com o Hugo. A gente sempre escreveu junto. Uhum. Sempre a palavra errada, mas no começo a gente escrevia junto. E ele sabia o script inteiro, porque ele tinha escrito comigo, né? Do evento inteiro. E aí eu falei, cara, fica lá no palco com o script na mão. Ou a gente compramos um stand de música. Já viu aqueles stands para colocar Aham, partitura? aham. Lá estava o script. Então, enquanto eu estava lá, ele estava sentado provavelmente numa cadeira de diretor meio altinha, que é a cadeira que você está sentado, mas não está sentado. Sabe? Uma cadeira que você fica meio em pé. E aí ele ficava com o stand lá, e ele tinha ali o que eu estava falando, e se eu perdesse as estribeiras, ele assumia. Isso acho que chama de stand no teatro, né? Tem sempre Uhum. um segunda pessoa que conhece o papel, que se acontecer alguma coisa, o cara sofreu um acidente, ele entra. Sabia que tem isso aí no teatro? Não, é o Stud. apoio, né? Enfim, não, o Não é nem substituto. apoio, ele chama stud. Eu acho que é stud. Ele sabe o papel inteiro. Porque, pô, imagina se o ator principal, um ator relevante, sai. A companhia inteira perde os tickets, né? Não pode. Então, os papéis chaves necessitam de um stud. E o cara fica lá. Então, ele sabe o papel inteirinho. Inteirinho. Perfeito. Então, o Hugo era uma espécie de um papel que se eu perdesse aquilo, eu fui. E, cara, foi horripilante, né? E, ao mesmo tempo, eu sobrevivi. E, no segundo, ele estava lá também.
No terceiro eu já não precisava dele, não é que não precisava, Sim, já tava tinha, mais. tinha melhor uso da energia cognitiva dele, né, do processo, de fazer outras coisas no evento, que, enfim. No fato é o seguinte, então, o fato de praticar é a melhor coisa. E você pode praticar com uma pessoa, e toda vez que você estiver praticando, na verdade está gravando, eu estou gravando isso aqui, por si só é um conteúdo, eu estou gravando, a diferença é que eu não gravo mais só para olhando para a câmera, eu gravo olhando para alguém, isso é bom. Dito tudo isso, vai te fortalecer demais. E ó, depois de um tempo, assim como dirigir, já parou para pensar a primeira vez que a gente dirige o carro de verdade, assim, dá É um um horror, né? nervoso, é um horror, nervosismo. Não sei para você, tem algumas pessoas que são mais melhores nisso. Eu tive muita ansiedade. Bater o carro é caro, machuca, e se isso e aquilo. E aí o que acontece? A gente dirige. O único jeito de resolver esse problema é caminhando no caminho. Não tem outro jeito, não tem outro remédio. Se tem, eu não conheço, tá? Mas Boa. eu acho que não tem remédio, e é isso. Então, por exemplo, se você está nesse caminho para o longo prazo, e aí é uma grande Eu pergunta sou a filosófica, tartaruga, né? total. E se o objetivo é a faixa preta, você vai ter que exercitar isso. Então, relaxa, Deve caminha o estar no caminho, Insider em breve. sem pressa, sem pausa. Uhum. E aí, cara, eu falo isso para as pessoas, eu desconheço um ex-faixa preta. Assim, deve ter, eu só não conheço. A maioria das pessoas que viram aprenderam um processo, estão bem sólidos e fazem a parada O acontecer. Eric, só vou te usar mais um minutinho, sei que tá acabando, mas assim, Sim, ó, cara. a Big Idea aqui é que, né, o tempo voa, então a gente tem que colecionar as coisas que uma viagem proporciona com criança, seja para onde for, né? Então, viagem com Total. criança desde cedo. E eu entrego, então, um planejamento desde a transformação mental dos pais para não enlouquecerem numa viagem, tirarem o melhor, estratégias de inteligência para economizar, né? E não virar uma coisa com sofrimento. E se Total. divertir em viagem, né? Que é isso que a gente aprendeu na nossa volta ao mundo, assim, que é uma entrega, né, dos pais também, saberem que estarem indo viajar com criança não é a mesma coisa do que tá indo viajar sozinhos, mas dá para ir viajar sem perder a nossa essência, né, como adultos. Então, tu acha que tá boa o que eu tô te falando? Se te faz sentido isso para Soa vender a tua... bem. Eu viajei 2 anos com meu filho. Eu só não Uhum. falo que eu viajei pelo mundo, porque no meio do caminho eu parei de viajar. A gente foi Sim. para a Europa, depois foi para América, nos Estados Unidos, Uhum. que a gente fez, e depois a gente ia para a Ásia e a gente cansou. Depois de 2 anos, a gente falou, cara, vamos ficar na mesma cidade. Mas enfim, ainda moramos ainda fora por uns 2 anos antes de voltar. Dito tudo isso, esse processo demorou um tempinho. Então, assim, cara, quem dera eu tivesse né, pô, eu aprendi tudo sozinho, ia ser ótimo o Uhum. conteúdo. Todo esse conteúdo para mim, como avatar, tá soando muito bem. Uma coisa que você vai ter que procurar fazer, eu acho, se você entrar nesse nicho, eventualmente viajar pra caramba. Que Uhum. as pessoas veem mais o que você faz do que aquilo que você fala. Tem um Entendi. amigo Mesmo se meu, eu tenho feito isso, assim, e agora ter de parado pela pandemia e por tudo, e é, por... o passado não conta, pandemia, eu não, o passado conta, mas ele não te sustenta para sempre. tá. Boa dica. O passado conta e a gente está em tempos pandêmicos e tal, eu entendo, mas ele não tende a te sustentar para sempre. Tá. Tem um amigo meu que chama Olivier. Então, ele é francês. Tudo que sai do blog dele é francês. E eu sigo ele mesmo assim, sem falar francês. Porque ele chama de Olivier Roland. Roland. Já anotei. Ele ensina você a fazer isso sem filho. E então o nicho dele não é para pais. E o veículo dele, ele tem um veículo também, né? O veículo dele é diferente. Mas você vê que ele vive aquilo que ele ensina. Uhum. Então, no final das contas, a gente segue aquelas pessoas que tendem a viver aquilo que a gente ensina. Uhum. O passado é bom e isso vai demandar provavelmente você voltar ativa. Uhum. Não sei se é isso que você quer ou não,
E quanto mais você viver aquilo que você ensina e as pessoas verem isso, mais elas vão querer comprar isso. Então não é só uma teoria. No Uhum, não. passado só não vai te sustentar para sempre. A gente Na está verdade é um. Uhum, constantemente. Então você vai voltar a viajar. E quanto mais. Engraçado, eu tenho um amigo que chama Vitor Damasio. Conhece o uhum. Vitor Damasio? Assim, Seguiu só ele? de vocês falarem. Total. Aham. E ele fala muito sobre marketing digital. E ele fala muito sobre a vida de marketing digital. E ele fala o seguinte: quanto mais eu vivo isso, mais eu ganho dinheiro. Uhum. Então ele estava no Guajiru, lá no Ceará. Aí no meio do Guajiru, ele voltou era aquele feriado 7 de setembro que todo mundo saiu. Então tava congestionado, quer queira ou quer não. Uhum. E aí ele pegou um helicóptero para voltar para o aeroporto. Não sei se ele pegou essa. Ele pegou um helicóptero para voltar para o aeroporto Não, não. do Guajiru. Enfim, ao pegar aquele helicóptero, ele fez mais dinheiro que o que o helicóptero custou. Por Ela quê? esperou. Porque as pessoas que seguem eles esperam ter. Opa, não te perdi. Porque as Não, não. pessoas que seguem ele esperam ter uma expectativa de poder, o dia que está com o tráfego, pegar um helicóptero. Uhum, E uhum, ao mostrar que ele pega, as pessoas falam, deixa eu aprender como é que ele faz. Então, no seu nicho, as pessoas escutam mais aquilo que elas veem do que aquilo que é falado. E ó, uhum, tem alguns nichos que são assim, tem uns que não são. Um nicho que é muito assim é o nicho de emagrecimento. Não importa qual foi o seu passado. A pessoa está preocupada se você está do jeito que ela aspira estar. com Então, o nicho certeza. de emagrecimento é isso. Não quer dizer que você não pode ter uma recaída. É bom ter uma recaída, te deixa humana. Uhum. Tipo, não é que você tem que estar perfeito o tempo inteiro. Inclusive, recaídas são fantásticas, porque quando você recai, você planeja a próxima subida e aí você ganha. Então, por exemplo, você Uhum. pode estar planejando sua próxima viagem ao mundo. Não sei se você vai querer viajar ao mundo, se vai fazer uma coisa Não, mais acho que light. viagens curtas agora, mas a gente nunca parou, assim, sempre pequenas viagens, e é isso também que eu quero mostrar, né? Que, na verdade, essa escola de um ano, eu quero resumir tudo que eu aprendi para encurtar o caminho das pessoas que não Total. viajam com Ó, filho. e hoje eu não tô numa. Eu viajei dois, né? 2 anos. E não foi ao Uhum. mundo, que eu não fui indo pra Ásia e tal. Então, Sim, tu foi parando. tecnicamente. Foi Mas ao assim, mundo das comparadas, na, tá? na vibe que eu tô agora, eu tô com mini viagens, mini Isso. projetos. É bem mais fácil, né? E É. assim, interessante isso. Mas enfim, tem várias coisas que são difíceis para quem viaja. Por exemplo, como é que você lida com a escola? Ah, então É. você só vai viajar nas férias? Fica Uhum. tudo mais caro. E você vai viajar pouco. Então, É. assim, um dos meus maiores problemas hoje de viajar não tem nada a ver com eu ter dinheiro. Você acredita que eu viajo menos? Não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com tempo. Sabe o que tem a Que essa ver? é uma grande crença, né? Dinheiro não é E será que vai questão de. rolar escolas online, de verdade? Agora tá tudo online, né? E Mas tem será que outros vai? tipos de experiências, né, Érico? Por exemplo, fazer um intercâmbio junto com o filho, que é outra coisa que as pessoas, né, não se dão conta que elas podem Ah, fazer. pô, que massa, Por intercâmbio com exemplo, pô, filho, né? 6 meses, deixa a criança numa escola legal, assim, para ter essa experiência de convivência com outra cultura, enquanto, sei lá, tu, Érico, tá estudando numa escola E as com outro pessoas lugar. entendem intercâmbio, né? Olha só que projeto massa. Tem, Bom, tem enfim, muitos modelos. Bom, dito tudo isso, lembra dessas duas coisas: tá. paciência. A ansiedade vem de um apegamento ao resultado. Quanto mais você se apegar ao processo e menos ao resultado, estou falando de se apegar a zero ao resultado, mas se apega mais ao processo, menos ao resultado, sua vida vai estar muito mais em paz, você vai ter muito mais performance no longo prazo. E lembra que as pessoas veem muito mais o que você está fazendo daquilo que você está ensinando. Então, eventualmente, elas vão querer ver isso. Tá ótimo, Érico. Tá Muito joia? obrigada. Foi um prazer estar aqui, viu? Valeu mesmo. Eu que agradeço. Um Nos grande vemos abraço. lá Tchau, no. tchau. Nossa, aí sim, hein, Érico? Pô, E aí, não Guilherme, tudo acredito, bom? cara. Ô, minha mãe vai pirar quando eu falar pra ela que tratei aqui que eu falei contigo. Érico, vamos lá, cara. Você fala de Primeiramente, onde? Você fala de onde? de Florianópolis.
Eu Que sou de São, legal. eu sou de São Luís, Maranhão, falo de Florianópolis. Onde você mora em Primeiramente, Florianópolis? hã? Onde você mora em Florianópolis? No Campeche aqui. Ah, no Campeche Surfa? Sul, Vai, claro, aqui, ó. olha Olha lá, só. cadê? Essa onda é onde? Essa aqui foi na Praia Mole, um Pô, dia clássico. que de mole não tem nada. Que de mole. Fui surfar da Praia Mole, quase que a Praia Mole me levou. Aí Mas com diga, seus Guilherme, dias mesmo. qual a sua pergunta? Vamos lá. Cara, primeiramente, eu acho que eu queria te agradecer, Érico, assim, de fato, não só pelo fato do que tu causou de transformação para minha vida, mas pelo fato de, depois que eu ter te conhecido, depois de eu ter visto alguns anúncios teus, eu despertei novamente o meu espírito empreendedor. Eu já empreendia desde os meus. Eu empreendo desde quando eu era criança, para te falar a verdade, por questão de necessidade. Enfim, não vai chegar o caso, senão vai ficar muito longa a história. Mas com meus 20 anos, eu sou técnico certificado Apple e eu abri minha empresa com 18 anos, do zero, lojinha de bairro. E em 2 anos eu consegui chegar a uma loja de shopping. Só trabalhando, tipo, oferecendo um serviço diferenciado, mas eu não tinha questão de gestão administrativa, enfim, não tinha esse conhecimento administrativo e acabei chegando à falência. A mesma proporção que eu consegui crescer, em menos de 2, 3 meses, por questão de falta organizacional, eu cheguei à falência. Tá, onde entra o Érico nisso? Quando eu cheguei à falência, eu comecei a surfar, porque tu surfa, tu sabe como que funciona o surf, a questão espiritual. Então, o surf, para mim, foi uma cura espiritual, entendeu? E eu tinha o meu pai com problemas com drogas, entendeu? Então, eu entrei no surf, eu vi que, através do surf, eu conseguiria mudar a vida dele também a respeito disso, porque eu sei, tu sabes o poder do surf e eu sei que, enfim, tem tudo a ver. Eu consigo, através do empreendedorismo e do esporte, mudar a vida do meu pai. Esse era o meu propósito. Só que, depois que eu falei a empresa, quando deu 2 meses, eu perdi meu pai por conta das drogas, entendeu? Aí eu fiquei assim, putz, acabou minha vida. Aí eu peguei e vou passar meu aniversário em Florianópolis. Vim passar 10 dias aqui, Érico, já estou há 5 anos. Quando eu cheguei aqui, eu meio que deixei de lado o meu negócio, minha empresa, entendeu? E comecei a, tipo, focar no surf, enfim, estava meio perdido na vida, entendeu? E eu resolvi, chegou um momento que eu resolvi, cara, eu preciso voltar a me centralizar, já vou fazer meus 23, 25 anos, e eu comecei a estudar novamente e passei para administração. Onde entra o Érico nisso? Eu estava estudando administração, mas eu não estava muito focado na parte de voltar à minha empresa e tudo mais, porque, enfim, eu sou aquele cara que eu não me contento com a mesma coisa. Então, quando tu começou a passar essa ideia de, ensinar o teu conhecimento e tudo mais, eu vi nisso, primeiro, eu vi a oportunidade de conseguir, enfim, me estabilizar financeiramente. Mas aí depois, quando eu vi que tu não estava fazendo aquilo só para mudar a minha parte financeira, quando eu vi que já tinha um propósito maior, não só teu, que tu é um cara que me inspira, mas também tem o Marcelo Germano, que, tipo assim, sabe, as pessoas que estão envolvidas ali no Fórmula, tu sabes que tem vários nichos, várias pessoas especializadas em cada coisa, mas eu consigo hoje ter dentro da tua equipe pessoas que estão se tornando, de fato, referências e eu consegui encontrar de volta o meu propósito, Érico. Eu consegui enxergar. Antigamente, eu imaginei, eu já tinha meu propósito, mas quando eu perdi meu pai, eu pensei, porra, cara, já era. Acabou meu propósito, o que eu vou fazer da vida? E agora eu entendi que, até mesmo quando eu estava tentando mudar, ter esse propósito de mudar a vida do meu pai, eu estava sendo um pouco egoísta, porque eu deveria pensar em não só mudar a vida do meu pai, mas o que eu tinha que fazer para mudar a vida de várias famílias que têm como é que eu posso te dizer? Tem esse problema. Então, assim, ó, hoje eu escrevi aqui, ó, no meu quadro de propósito, eu vou até te mostrar, escrevi isso aqui hoje. Tá aqui, ó. Isso aqui tu tem participação, viu, Érico? Ó, mudar a vida de pessoas de baixa renda que têm casos de pais com problemas com drogas através da educação,
focada no empreendedorismo. Entendeu? Então, assim, ó, isso é o projeto de 5 anos. Mas vamos voltar. Isso é só a parte do agradecimento, tá, Érico? Vamos às perguntas agora aqui. Isso é só a parte que eu queria te mostrar de agradecimento a ti. Minha questão é o seguinte, Érico. Eu já fiz meu lançamento. Antes de eu me tornar aluno, só seguir, só te acompanhando, eu já fiz meio que abrir uma turma de mentoria como se fosse um semente. Não seguia os padrões do Fórmula, mas eu já tinha eu consegui 3 alunos antes de me tornar aluno. Depois, eu era meio coelho, entendeu? Eu era o coelho que eu tentava fazer um monte de coisa e acabei demorando um pouco para conseguir lançar o meu interno. Mas eu consegui lançar o interno e, Érico, cara, me surpreendeu. Eu consegui vender no meu primeiro interno 20 cursos, só que assim, ó, eu ainda atuo com um negócio, eu ainda atuo na minha empresa com manutenção e revenda de iPhones, entendeu? Só que o resultado do curso, tipo, duplicou, triplicou o meu faturamento em uma semana não, em 4 dias, porque eu abri terça-feira e tive que fechar sexta para mandar o debriefing no sábado, que foi o último dia, o último dia que a gente tinha para mandar o debriefing. Em 4 dias eu consegui faturar 2 vezes o que eu já costumava faturar com a minha empresa. E assim, ó, hoje sou eu e o meu irmão que somos sócios. Ele fica na parte de design, de corte de vídeo e tudo mais. E a minha dificuldade, Érico, está sendo eu não sei se eu foco porque se eu focar só no curso, só em estudar, em fazer enfim, seguir o fórmula ali e deixar a empresa, a eHelp, um pouco de lado, acaba que eu vou ficar com caixa parado, entendeu? Então, eu tenho que conciliar. E, ao mesmo tempo, eu sei que eu preciso melhorar na minha empresa. Por quê? Porque surgiram algumas dúvidas dos alunos e eu já sei onde eu preciso melhorar. Por exemplo, eu estava focado em revenda, compra e venda de iPhones através da internet. E alguns alunos têm pouco capital, então eles me pediram certo suporte para eu ensinar como que faz para colocar a parte de manutenção delivery. Então, isso eu faço, mas eu não estou focado nisso. Então, a minha ideia é fazer o quê? Focar primeiro em melhorar essa parte do meu negócio, de criar um padrão para, tipo, através de anúncios, para conseguir captar clientes para o meu negócio e para que eu possa ensinar mais acrescentar essa parte no curso. Só que, assim, tem aquela questão de, tipo, o recomendável de um mês e meio fazer o lançamento. E eu estava com um projeto de ficar 2 meses, lançar em dezembro. Só que o meu irmão me falou que talvez não vai ser muito legal em dezembro, porque o pessoal vai estar mais final de ano, enfim. Ele recomendou que a gente lançasse em novembro. Mas eu não sei se em novembro eu já consegui colocar essa parte que eu quero acrescentar no curso legal. Então, a minha dúvida é essa. Eu lanço, eu vou fazer o planejamento agora. O meu lançamento finalizou, no caso, no mês passado. E eu vou fazer o planejamento agora. Nessa próxima semana, a gente vai fazer o planejamento do próximo lançamento. E essa é a minha dúvida inicial, assim, tipo, a respeito de eu melhoro primeiro meu produto, depois ofereço. O que eu consegui entender, mais ou menos, minha dúvida? Eu acho que eu consegui entender. Então, vamos lá. Parabéns primeiro pela dedicação e iniciativa. Essa parte você já tem. Como um bom coelho, você tem muita energia e, ao mesmo tempo, a desvantagem do coelho, a vantagem é a capacidade e velocidade de deslocamento. O coelho move rápido. Sim. A desvantagem que vem com o coelho é a capacidade de distração. Né? O coelho é mais distraível. Né? Então, você chamar a atenção do coelho, ele sai da estradinha dos tijolinhos de ouro. Fácil. Sim. Tartaruga, desvantagem. Você já jogou videogame? Já. Então, tá bom. Eu não sou muito do videogame, mas eu já joguei algumas vezes. Você viu que você escolhe um personagem, ele é bom de uma coisa, mas é ruim de uma coisa. Aí você escolhe outro, ele é ruim daquela mesma coisa que o outro é bom, mas enfim. Se isso fosse um videogame, a tartaruga é um complicado. A tartaruga ela tem uma velocidade de deslocamento lenta, algumas muito lentas, outras lentas, mas nem tão lentas, né? Tem aquelas tartaruguinhas lá da Maranhão, imagina que Maranhão tem tartaruga que ela vai rapidinho para a praia, mas ela é lenta ainda. Se você postar corrida com um coelho, você perde. Sim. Mas ela não distrai.
ela não fica andando para um lado e para o outro. Tartaruga é o seguinte, ela bota um objetivo e ela vai. Né? Se o objetivo é sair do ovo para ir para a praia, ela não fica perambulante. Ela vai devagar, na maior velocidade dela, mas ela vai. E você é um coelho. Então você tem que procurar jogar com as suas vantagens e evitar criar uma estrutura a qual seja difícil ou impossível de você sair da estrada. Então, coelho, se você não tiver essa estrutura, você vai tender a sair. É coelho. Coelho é coelho. É que nem cachorro procurando esquilo. Cachorro procurando gato. Cachorro procurando outro cachorro. É a natureza do cachorro se distrair. Então, o que eu vou falar para você agora? Hoje, até a meia-noite, eu quero que você defina as datas, não só desse seu próximo lançamento, mas dos seus 7 próximos lançamentos de 2021. Então, por que você vai definir hoje? Porque você vai colocar datas, você vai colocar um em janeiro, bom em janeiro, segunda quinzena de janeiro é bom. Dali para frente, entre um mês e meio e 2, você vai colocar outro. Só um instante. Segunda quinzena de janeiro. A segunda quinzena de janeiro é tudo de bom. Show. Imagina. É a melhor época para colher em lançamento. Nada bate janeiro. É rara a sessão aqui. No seu caso, vai ser bom. Porque no janeiro a pessoa faz as decisões de mudança de vida dela, um ciclo de renovação, e está na hora dela aprender. Então ela começa a fazer inglês, ela começa a emagrecer, ela começa a investir no fórmula. Janeiro é a data mais fértil para esse tipo de negócio. Eu acho, né, pelo que eu vejo. Dito tudo isso, dali um mês e meio a 2, você vai marcar outros 6 a 7 lançamentos daquele ano de 2021. E aí é o seguinte, por que 6 a 7? E por que de um mês e meio a 2? Você não quer abrir carrinho num feriado. Você tem que fugir dos feriados. Não, assim, se for um feriado na segunda, tá bom, abre na terça, sexta. Mas se for aquela semana do saco cheio, não abre o carrinho no feriado. Feriado as pessoas ficam fazendo o que as pessoas ficam fazendo. É mais difícil você ter a atenção das pessoas num feriado. Ela vai visitar a mãe, vai visitar o pai. Você está competindo com isso desnecessariamente. Sim. E um dos grandes feriados que existem é o Natal. Natal é feriado, um grande feriado que existe. Então você pode abrir o carrinho no Natal? Pode. Mas você deve evitar o Natal. Tem outra coisa por que você deve evitar o Natal e o Ano Novo. Todo o varejo, né, o comércio, está anunciando nesse tempo. Ele está tentando ganhar. No Natal eles ganham, você que mexia com isso, talvez saiba. Mas no Natal, a venda de iPhones deve aumentar. Sim, muito. É o melhor mês. É o melhor mês. Então o que acontece? O que eu quero dizer é que quando está todo mundo investindo no varejo para chamar a atenção do seu cliente, o custo por atenção, isso é a lead, né? A gente chama de lead, fica caro, você tem que compensar. E é por isso que janeiro é o poder, porque o varejo está de ressaca. Perfeito. O varejo não está despejando os anúncios do marketing dele em janeiro. Os caras já comprou o presente de Natal. E aí o custo por lead fica barato e a capacidade de transformação fica... Uau! Então quer dizer... Só que o problema é o seguinte. Você não quer pegar só os picos. Porque se você lançar na primeira quinzena de dezembro, tá beleza ainda. Vai ser o seu maior lançamento? Não. Mas vai ser bom o suficiente. Então o que você quer fazer? Você quer pegar os 7 lançamentos para pegar a curva inteira, né? A curva no sentido de a curva de faturamento. Para que você não precise depender de vender muito em janeiro para sustentar o seu ano, se vender porque você está pegando a curva inteira. Então você fica desapegado à sazonalidade. Quando você faz 6 a 7 lançamentos, você pegou a curva inteira do ano. Mesmo os baixos são autossuficientes. Se você procurar fugir dos feriados. Feriado é uma coisinha complicada. E lançamento é muito pontual, né? Você abre carrinho, é um burst de atenção, ele tem um tiro muito curto. Então você não quer só fugir do feriado. Então, tipo, se você for ver... Agora, tem gente que lança na primeira quinzena, segunda quinzena, por causa do cartão de crédito. Isso aí é variável que sussurra. Saindo dos feriados, você tá bem. Então, se você for falar o seguinte, você deve lançar em dezembro? Eu acho que deve. Não lançaria na segunda quinzena.
Por quê? Pô, aí você está competindo com o Natal. Natal é complicado de competir. Não é impossível. Teve gente que já fez 6 em 7 no Natal, no Novo. Mas é mais complicado. Então você não quer. Então ali, ó, até dia 20 para fechar o carrinho, tá beleza. Depois do dia 20, amigo, vai ser o seu melhor, vai ser sua melhor colheita? Eu acho que não. Mas vai ser uma colheita, é fluxo de caixa. Fluxo de caixa é o poder, né? Você que agora entende dessa parada. Então é o seguinte, você vai marcar essa data de lançamento, vai marcar mais 6 ou 7 do ano que vem. E aí é o seguinte, coelho ou não, foguete não dá ré. Isso é, você falou que vai lançar naquela época, você lança. Porque a sua coelhice vai tentar se distrair de outras coisas. Ali você vai falar assim, eu posso fazer qualquer coisa, mas nessas datas eu lanço. O que vai acontecer? Quando você é bom coelho, às vezes você vai entrar preparado no lançamento, às vezes você não vai entrar preparado no lançamento. E vai bastar um ou dois lançamentos que você não entrar preparado bastante para você nunca mais deixar de se preparar para o lançamento. Às vezes você precisa tomar na cabeça uma ou duas vezes. Eu costumo dizer que eu, por exemplo, eu bebia muito não, eu tomava minhas 6, 7 cervejas aí, eventualmente. Só que é o seguinte, quando eu tenho que surfar no outro dia, quando eu tenho que andar de kite no outro dia, quando eu tenho que fazer exercício no outro dia com a Paulinha, cara, basta uma ou dois treinos com ressaca para eu pensar duas vezes em quantas Antes cervejas de eu vou ver. beber no... A Paulinha nunca chegou para mim e falou assim, Érico, você não bebe. Ela nunca chegou para mim. Mas, pô, quando eu treino com ela e eu tô de ressaca, é o capeta. Então, geralmente, quem faz mais esporte tende a beber menos. Sim. Tende, porque, pô, é um capeta treinar com ressaca. E também Então, o surf tem muito assim, ó, pelo menos aqui em Florianópolis. Aqui, o surf, eu gosto de surfar 0 horas, que a gente diz. Tipo, acordar 4 da manhã para estar 5 horas, já tá saindo atrás das ondas, que tu sabe, né? Depende da ondulação, do vento, tem um lugar que é melhor. Então, assim, ó. Tem o crowd também, né? Tem o crowd, aqui é foda, Então, assim, ó, em relação ao surf, cara, o meu final de semana, eu não decido assim, esse final de semana eu vou sair, não. Se segunda-feira tem onda, se domingo tem onda, se sábado tem onda, no dia anterior nada mais importa. O surf Então, assim, vai acontecer isso com o seu lançamento. Então, se você nunca der ré no seu lançamento, isso é, eu procuro não dar ré nos meus treinos. Se eu tô de ressaca, eu treino do mesmo jeito. Por quê? Porque eu penso 2 vezes na próxima vez. Natural, não preciso nem falar, não preciso nem ter a regra, Érico bebe, Érico não bebe. Eu tô, por exemplo, numa semana de 8 semanas que eu não tô bebendo. Mas eu não tô bebendo porque, pô, eu tô preparando o 456, o FL ao vivo. E eu já preparei esse evento. Eu sei que é um evento para muita gente, é um evento muito foda. Eu quero dar o meu melhor, eu quero estar na minha melhor performance física, porque eu sei que é não estar na melhor performance física no evento de 3 dias, que vai das 9 às 7, que vai ter milhares de pessoas. E não é qualquer milhares de pessoas, são alunos da Fórmula de Lançamento. E eu sei que depois daquele evento vai ser a capacidade de aceleração deles. Eu tenho um evento por ano para acelerar essa galera. E esse evento é onde você, se você for fazer, se você for ver a melhor performance do Érico, o Érico em sua melhor performance, melhor conteúdo, tudo melhor, é esse evento. Porque eu faço uma vez por ano. Então, o que acontece? 8 semanas entrando para esse evento, eu não bebo. 8 semanas entrando para esse evento, eu estou na minha nutrição óptima. é aquele famoso foco aqui assim mesmo, tipo... 8 semanas entrando para esse evento, eu estou na minha nutrição óptima. Fui numa médica, eu estou acompanhando com a médica. Toda semana eu vou lá de novo, a gente pesa. Se está faltando alguma coisa, ela me dá uma... Às vezes eu como, às vezes bota na veia, faz o que quiser. Eu falo assim, eu preciso da minha melhor performance nesse evento. Depois eu fico normal. Então, 8 semanas liderando para esse evento é isso. Por que isso? Porque eu tenho que fazer isso? Não. Porque eu já fiz isso na minha pior performance. E o evento é muito louco, né? Porque uma vez que começa, não tem como parar. Caraca, 3 Então, 3 dias. Então, assim, dito tudo isso, e eu sou coelho igual você. Se eu não tenho essa data, eu me distraio. O que deixa o coelho focado é estrutura. Deixou um coelho sem estrutura, amigo. A tartaruguinha nem tanto. Ela é sem pressa, sem pausa, ela não tem essa eu tô, estrutura.
Eu já tinha enxergado isso, eu estou até estudando, comendo esse livro aqui praticamente, justamente para me ajudar nessa questão estratégica, Érico, de estruturar. Oi? Mas, ó, é esse lançamento. A estrutura é o seguinte, lançamento, você marca a data e foguete não tem ré, ponto. Nem que seja para bater o foguete na parede. Você bate na parede, você nunca mais vai bater esse foguete na parede. Eu já entrei em evento ao vivo sem estrutura física. Já o fiz. Vivi para falar que nunca mais entraria nesse sentido. Então, essa é a primeira coisa. Então, vamos falar desse de dezembro agora. Esse lançamento de dezembro, Só uma ideia, quando tu me falou aí, quando tu me veio a lembrança dessa questão de varejo, eu lembrei que, de fato, na empresa, na eHelp, que é onde eu vendo e conserto celular, o melhor mês é em dezembro. Então, o que eu pensei? Eu pensei em em lançar, ao invés de dezembro, eu lanço em novembro, o curso como está, e eu ofereço 5 mentorias de aulas, como eu já costumo oferecer como bônus, direcionado para melhoria nessa parte de manutenção delivery, para que com o dinheiro que eu receber nesse lançamento agora, que entrar nesse lançamento, eu já possa investir e fazer girar na compra e venda de iPhones para eu vender, focar dezembro, no caso, na parte de varejo da empresa. Então, eu faço essa melhoria que eu estava pensando em fazer desde já, eu faço em dezembro. Agora, esse mês, eu me organizo para em novembro eu fazer um lançamento mais organizado, porque o primeiro meu lançamento foi uma loucura. Érico, eu não vou nem chegar a te falar aqui, senão eu ia ter que ser mais 5 lives. Vou te falar o tanto de loucura que aconteceu no primeiro lançamento. Mas deu certo. Só que eu sei que o potencial, Érico, é muito maior, cara. Érico, saiu tudo como eu não estava planejado e eu consegui vender 20 cursos. Eu nem acreditei, cara. Entendeu? Show de bola. Show de bola. Então tá bom. Faz isso. Tá? Foca, faz o seu lançamento em novembro. Foca na sua empresa em dezembro. Mais importante disso, eu não quero ter essa conversa. Não quero. Eu quero que você evite ter essa conversa com você mesmo ano que vem. Eu quero que você decida hoje, baseado no que você sabe, a programação de seu 2021. Quando você vai lançar. Porque o lançamento é aquilo que vai te dar caixa no longo prazo. E eu falo longo prazo é quando você aprender a parada, 1 ano e meio, 2, dependendo da sua sede de fazer a parada, né? A sua empresa vai te dar caixa no curto prazo. Faz sentido? No curto prazo, que é hoje, quando você comparar a sua empresa, o seu lançamento, sua empresa sempre vai ter prioridade. Porque ela sem caixa no curto prazo, você vai ficar... Só que, então, o lançamento vai tender sempre a perder prioridade no curto prazo. No longo prazo ele ganha. Então, o que acontece? Hoje você resolve isso, mas ano que vem você vai falar o seguinte: essas vão ser as datas do meu lançamento e foguete não dá ré. E aí você se vira para lançar com a sua empresa, com o seu negócio, para isso acontecer. Sim. Porque aí no ano que vem você não vai estar preocupado se eu lanço em novembro ou dezembro. Você já decidiu isso 1 ano antes. Ponto. E aí os seus lançamentos vão tender a performar melhor. Ponto. E aí a performada melhor dos seus lançamentos tem muito mais potencial que o seu negócio. Ponto. É difícil de fazer o capital de um negócio digital, um negócio físico. É difícil.